938, 900 kHz. Rádio Andradas Limitada. Vinícola AM. Sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199. Andradas, sul de Minas. Emissora da Organização Vicente Salles. Agora na Rádio Vinícola, no ar, Jornal da Cidade. Os principais fatos do dia, da cidade e região. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. É hora de noticiar os fatos e acontecimentos de Andradas e região. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade, com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é terça-feira, 20 de julho de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Andradas e cidades da região registram geadas e recorde de temperaturas negativas nesta madrugada. Prefeita Margot Pioli sanciona a lei que proíbe queima de fogos de artifícios em Andradas. E você também vai ouvir no Jornal da Cidade. Minas Gerais recebe mais 800 mil novas doses de vacinas contra a Covid-19. Prefeitura de Caldas publica decreto que flexibiliza atividades do comércio e autoriza funcionamento de creches. Poços de Caldas registra a menor taxa de ocupação de leitos de UTI desde março. Polícia Militar de Espírito Santo do Pinhal faz apreensão de drogas na cidade. Andradas vacina as pessoas de 38 anos contra a Covid-19 nesta terça-feira. Preços dos combustíveis registram alta nas bombas de todo o país. Incêndio atinge área de 16 mil metros quadrados de vegetação em Poços de Caldas. Andradas registra queda no número de pessoas internadas pela Covid. Momento agro, o preço da soja dispara e plantio de tabaco é antecipado. Confira também a cotação do café para Andradas e todo o país. Confira também tudo que rolou no mundo do esporte com André Luiz. E você pode assistir o Jornal da Cidade pela internet. Acesse a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook. O seu Jornal da Cidade desta terça-feira já está no ar. Destaque desta edição. Já estamos no ar e a gente começa a edição de hoje falando sobre as baixas temperaturas registradas nesta terça-feira. O frio intenso tomou conta de Andradas e toda a região. Em diversos bairros da zona rural de Andradas, como o bairro Gabirobal, Serra dos Limas, a paisagem ficou coberta de gelo e os moradores e ouvintes da Rádio Vinícola AM enviaram fotos da geada. Pois é, Francisco, outra cidade que registrou o recorde de frio aqui no sul de Minas foi Maria da Fé, que registrou a menor temperatura do ano em Minas Gerais e a segunda menor temperatura do Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o município registrou 5 graus Celsius nesta madrugada. Com o registro de geada, a cidade perdeu apenas para General Carneiro, no Paraná, que registrou menos 7,8 graus negativos. Pois é, muito frio, né? Teve temperatura abaixo de zero também em Passos e Monte Verde, distrito de Camanducaia. Em Passos, o Instituto registrou menos 1,4 graus Celsius e em Monte Verde 0,1 graus Celsius. O dia também amanheceu gelado em Varginha, que teve recorde de frio no ano com 0,8 graus Celsius, com registro de também aí de geadas. Esse frio tem uma explicação. O motivo é uma massa de ar seco e frio que está sobre o sudeste e deixa as temperaturas baixas em todo o sul de Minas. Pois é, e agora você fica sabendo como vai estar o tempo em Andradas. Previsão do tempo.
Bom dia, Felipe, bom dia, Francisco, ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. Nesta terça-feira, uma massa de ar frio contribuiu para a queda das temperaturas em Andradas. Na madrugada, a mínima foi de 1 grau. Houve pontos de geadas em vários lugares da cidade e o frio deve perdurar por toda a semana. Neste momento, os termômetros registram 9 graus. À tarde, a máxima é de 23. A umidade relativa do ar segue baixa e está avaliada em 45% e não há previsão de chuva. Já para amanhã, a mínima prevista é de 5 e a máxima é de 21 graus. As informações são do Somar Meteorologia. Eu volto amanhã com mais previsão do tempo. Cleiton Carioca para o Jornal da Cidade. Uma boa tarde a todos. E agora saiba como fica o tempo na região sudeste. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta terça-feira, 20 de julho, o frio continua intenso no sudeste devido à presença da massa de ar polar. Chances de geada no sul de Minas Gerais e em todas as áreas de São Paulo, inclusive na capital. Já no Rio de Janeiro e Espírito Santo, a chuva diminui. A temperatura varia entre 3 e 30 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 12% e 90%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Jornal da Cidade. Bom, a gente fala agora sobre vacinação. Andradas vacina hoje pessoas com 38 anos contra a Covid. A vacinação acontece no materno infantil no horário das 13 às 16 horas. Para se vacinar é preciso levar um documento com foto, carteira de vacinação, comprovante de residência, CPF e o cartão nacional do SUS. E pessoas que se vacinaram contra a gripe devem respeitar o prazo de 15 dias de intervalo para poder se imunizar contra a Covid-19. Jornal da Cidade. A prefeita Margot Pioli, do Cidadania, sancionou o projeto de lei que proíbe a queima de fogos de artifícios no município de Andradas. O projeto de lei é de autoria dos vereadores Gustavo Xavier e Vinícius Teixeira e foi aprovada na sessão ordinária do dia 1º de junho, de acordo com a nova lei que entrou em vigor no último dia 28. Ficam proibidos queimar fogos de artifícios, bombas, busca-pés, morteiros e outros fogos perigosos, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos que produzam estampido sonoro no município de Andradas. Pois é, Francisco, o projeto foi aprovado por 8 votos favoráveis e um contrário do vereador Antônio Carlos Lima, que fez a seguinte justificativa, abre aspas: a dificuldade maior que eu tenho hoje de votar a favor é devido à realidade onde eu moro, na zona rural. Temos a festa da Padroeira do Brasil e a Padroeira do bairro do distrito do Campestrinho. E há mais de 80 anos temos a nossa tradição, a nossa festa, com certeza esse ano será cancelada devido à pandemia, celebrando no dia de Nossa Senhora Aparecida. Como católico praticante, sei como é importante o dia 12 de outubro, uma data em que se celebra com fogos. Para a zona rural, devido à comemoração, fica difícil votar favorável, mas parabenizo aí os autores do projeto, porque também é difícil olhar pelo outro lado, que são os animais e as crianças. Espero que minha explicação fique clara para toda a população, fecha aspas, afirmou. Olha, com relação a fogos de artifício, a prefeita proibir não vai resolver o problema. O dono do estabelecimento não vender este tipo, de fogos, aí sim, porque não adianta nada a prefeita proibir, sendo que o comerciante ele tem para vender. Se o comerciante não puder vender, ele vai vender outro tipo de fogos, Sim. Jornal da Cidade. Bom, a gente troca de assunto agora para falar dos preços dos combustíveis. E olha só, o preço dos combustíveis registraram alta nas bombas de todo o país. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, na semana passada, o condutor pagou em média R$ 5,83 o litro.
O preço dos combustíveis subiu na semana passada nas bombas do país e a gasolina registrou a maior alta. Segundo o monitoramento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, o motorista que abasteceu o carro com gasolina comum na semana passada pagou, em média, R$ 5,83 o litro. É 9 centavos a mais do que pagou na semana imediatamente anterior. Já o etanol subiu 5 centavos na média entre uma semana e outra. O litro do combustível passou de R$ 4,27 para R$ 4,32. Vale lembrar que, para ser mais vantajoso, o etanol deve custar até 70% do preço da gasolina. Considerando os valores médios apurados pela ANP na semana passada, foi mais vantajoso abastecer com gasolina. Em relação ao diesel, a ANP constatou que o preço do litro também variou 5 centavos. O motorista que pagou, em média, R$ 4,54 pelo litro do combustível usado nos caminhões, na semana encerrada em 10 de julho, desembolsou R$ 4,59 pelo mesmo volume de diesel na semana que terminou no último sábado, dia 17. Vale lembrar que essa foi a segunda semana seguida de alta nos combustíveis, após um período de estabilidade e até recuo. No dia 5 de julho, a Petrobras elevou os preços da gasolina e do diesel nas refinarias. Esse custo mais caro acaba sendo repassado para o consumidor. Milena Abreu. Momento Agro. No Giro Rural de hoje, preço da soja dispara e o plantio do tabaco é antecipado. Confira no quadro Momento Agro de hoje. O preço da soja deve fechar o mês de julho em alta. O avanço do começo do mês para cá chega a 8%, apontam dados do CPEA, com a saca vendida a R$ 170. Os produtores têm forçado novos aumentos e muitos, inclusive, saíram do mercado na esperança de que as cotações fiquem maiores lá na frente. Isso porque a quebra na safra da Argentina e a falta de chuva nos Estados Unidos podem aumentar a demanda pela soja brasileira. Sem falar que os estoques das indústrias nacionais não são dos maiores. Começou o plantio do tabaco em algumas lavouras gaúchas, e mais cedo que o normal. O produtor de fumo tem que estudar e pensar bem o que quer. A ideia de semear antes é para fugir do período de calor, já que o sol pode queimar as plantas e prejudicar a qualidade. Por outro lado, como ainda é época de frio, a baixa temperatura pode derrubar o rendimento. Em alguns casos, porém, a decisão não é só do agricultor, uma vez que depende do acerto com a indústria compradora, que fecha o negócio antes mesmo do plantio. E o governo liberou a consulta e a emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, o CCRI, referente a 2021. Ele pode ser acessado pelo site do INCRA ou até ser salvo no celular por meio de um aplicativo. Mas o documento só vale mediante o pagamento de uma taxa até o dia 17, que varia conforme o tamanho da propriedade. Donos de cerca de 6.800.000 imóveis rurais devem emitir o CCRI, que confirma que a terra está cadastrada junto ao governo e é fundamental, por exemplo, para fazer a venda ou o arrendamento. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 850 em Andradas. E agora você confere a cotação do café e do milho para todo o país. O preço da saca de 60 quilos do café arábica teve queda de 1% nesta terça-feira em São Paulo, com venda a R$ 866,41. O preço da saca do café robusta teve alta de quase 1%, com venda a R$ 537,79. O valor da saca do açúcar cristal teve alta de quase 1,5% em São Paulo, sendo comercializada a R$ 116,89. Em Ribeirão Preto, a saca do açúcar bruto é vendida a R$ 115,00, a R$ 118,00 em Maringá e a R$ 116,00 no Triângulo Mineiro.
O preço da saca do milho está estável, sendo comercializada a R$ 97,48 em São Paulo. Em Rio Verde, a saca do milho tem cotação de R$ 85,00, a R$ 98,00 em Erechim e a R$ 99,00 em Cascavel. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Cristiano Gorgomilos. Minuto Econômico. Vamos à cotação do dólar, que opera em alta nesse momento e está sendo comercializado agora a R$ 5,27, em alta de 0,48%. O euro também opera em alta, está sendo cotado nesse momento a R$ 6,21, em alta de 0,32%. Jornal da Cidade. Quem teve pendências na declaração do imposto de renda vai ser alertado aí por cartas. A medida vai avisar ao contribuinte que, em caso de erro na declaração aí apresentada, quem teve pendências na declaração do imposto de renda deste ano deve receber nos próximos dias uma carta da Receita Federal alertando para as irregularidades. O chamado Projeto Cartas 2021 vai avisar ao contribuinte que, em caso de erro na declaração apresentada, este é o momento para providenciar a correção, enviando uma declaração retificadora. O fisco anunciou que serão enviadas 550 mil cartas ao longo do mês de julho até a primeira semana de agosto. E atenção, o contribuinte deve aproveitar esse período e regularizar a declaração antes de ser intimado ou notificado pela Receita Federal. Com isso, ele evita a autuação e cobrança de multas. Depois de receber intimação ou notificação, não é mais possível corrigir a declaração. Para saber se caiu na malha fina, o contribuinte deve consultar a declaração que enviou à Receita no serviço Meu Imposto de Renda, disponível no ECAC, site do Fisco. Se estiver escrito pendência no extrato, será necessário prestar as informações solicitadas. Não é preciso comparecer às unidades da Receita Federal. Cariane Costa. No próximo bloco você vai conferir: Andradas registra queda nos números de pessoas internadas pela Covid-19. E tem ainda: a Polícia Rodoviária Federal realiza a terceira fase de operação de repressão a crimes nas rodovias de Minas Gerais. E a gente traz ainda os números atualizados do boletim Covid-19. Em Poços de Caldas faz 10 graus nesse momento. À tarde, a máxima deve chegar aos 20. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h21. Vinícola! Vamos falar agora do Chá Acabe. Grave esse nome. O Chá Acabe é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O Chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro Chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas. Não é vendido de porta em porta. Consuma o Chá Acabe diariamente e sinta-se de bem com a vida. 900 quilos, Seu carro merece ser bem cuidado. A Cássia Autopeças oferece peças e acessórios com a qualidade, preço e bom atendimento que você merece. O endereço certo é a Cássia Autopeças, Capitão Evaristo Lopes 122, telefones 3537315000 ou 999090036. Chico Queijeiro, comércio atacadista e varejista de leites e derivados, laticínios, frios, conservas, doces, iogurtes, requeijão do norte e de corte, mussarela, queijo prato, padrão, parmesão, estepe, gorgonzola, meia cura, Minas Frescal, provolone e canastra, além do queijo de nozinho e palito para churrasco.
Chico Queijeiro, Rua Policarpo Ribeiro, 260, Jardim América. Telefones 035 3731 3255 ou 3731 4545. Chico Queijeiro. 900 kHz. E agora eu falo para você do chá Acabe. É isso mesmo, uma lista comunicada é para você que sofre com a prisão de ventre e tudo que você come faz mal. Olha, a azia e a má digestão te perseguem. Pare de sofrer, viu? Pare de sofrer e comece a tomar aí o chá Acabe. O chá Acabe auxilia também no tratamento do refluxo, prisão de ventre, gastrite, úlcera, cólicas estomacais, cólicas intestinais e infecções intestinais. E o chá Acabe também ajuda a controlar aí a sua pressão arterial, reduzindo também o seu colesterol e a diabetes. O concentrado do chá Acabe também regula seu intestino, auxilia na prevenção do AVC e do infarto, auxilia ainda no tratamento da gordura no fígado e ainda ajuda a eliminar aquela gordurinha localizada. Chá Acabe é composto com as melhores ervas medicinais e é 100% natural, por isso é muito bom. Olha, mas atenção, o verdadeiro chá Acabe só é encontrado em farmácias, lojas de produtos naturais e tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco. Chá Acabe. ZYL 338, 900 kHz, Rádio Andradas Limitada, Vinícola AM, sua melhor companhia, Avenida Hermenegildo Donati 199, Andradas, Sul de Minas, emissora da organização Vicente Salles. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Notícias da região. Estamos de volta com seu Jornal da Cidade e ontem a Prefeitura de Caldas publicou um novo decreto que flexibiliza o funcionamento do comércio na cidade. O decreto também autoriza o retorno das atividades presenciais em creches do município. De acordo com o texto, as creches podem voltar a realizar as atividades presenciais a partir desta quarta-feira. Já as aulas da rede municipal, por meio do sistema híbrido, podem retornar no dia 2 de agosto. E a autorização vale para o ensino infantil, ensino fundamental, o ensino também fundamental, né? E também ensino médio e para os cursos técnicos. Pois é, já para o comércio pode aí funcionar das 5 horas da manhã até a meia-noite com 50% da ocupação e distanciamento de 1,5 metro. Após a meia-noite, esses estabelecimentos devem fechar e podem comercializar apenas por delivery. Esta proibição está proibida a realização de shows e também apresentações ao vivo nos estabelecimentos comerciais, especialmente bares e restaurantes. Postos de combustíveis e também farmácias podem funcionar por 24 horas. É isso aí, o decreto ainda permite a locação e empréstimo de imóveis e espaços privados, incluindo sítios, chácaras e similares, limitando o número máximo de 10 pessoas do núcleo familiar. Outras medidas que voltaram a ser liberadas foram as igrejas e templos religiosos, que podem funcionar com 50% da capacidade e também distanciamento de 1,5 metro a ser aplicado em filas e cadeiras. Ficou permitido também o funcionamento da feira livre no âmbito do município. Hotéis e pousadas podem funcionar também com 50% da capacidade. A prática de esportes coletivos também foi autorizada. Bom, vamos para São João da Boa Vista, porque por lá o município recebeu 6.020 doses de vacinas contra a Covid-19. É o maior lote recebido pela cidade até agora. Com isso, São João já divulgou o calendário de imunização dessa semana. Hoje recebem a primeira dose da vacina pessoas de 33 anos e 34 anos. Já na quarta-feira é a vez de quem tem entre 30 e 32 anos. É isso aí, para todos esses públicos, a imunização acontece das 8 horas da manhã às 2 da tarde nas 12 unidades de saúde e das 2 horas da tarde às 7 horas da noite no Centro Cultural da Unifeob. Assim como nas outras cidades, para receber o imunizante é preciso levar documento com foto, CPF e também comprovante de endereço e o nome da pessoa a ser vacinada. Pois é, para agilizar o atendimento é importante realizar o pré-cadastro no site vacinajá.gov.br
Notícias policiais. E vamos ao giro policial, começando pelo leste paulista. A Polícia Militar de Pinhal, durante patrulhamento nesse último final de semana, registrou ocorrência de tráfico de drogas. Durante a ocorrência, a polícia apreendeu um aparelho celular. E de acordo com a PM, eles depararam com 2 indivíduos que, ao perceberem a presença da viatura, se separaram e tentaram esconder o rosto. Pois é, durante a tentativa de fuga, um dos autores jogou em uma mata próxima 119 pinos de cocaína. O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia de São João da Boa Vista. E um acidente na saída de Poços de Caldas para Andradas deixou 3 feridos na noite desse último domingo. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na Avenida Vereador Edmundo Cardillo, após o carro colidir com a traseira de um caminhão. 2 passageiros do carro tiveram ferimentos graves e foram conduzidos pelo SAMU para a Santa Casa de Poços de Caldas. Já o motorista teve apenas ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Margarita Morales. Ainda conforme a polícia, 2 trabalhadores que realizavam serviço na rede elétrica não se feriram. Jornal da Cidade. E ontem o governador Romeu Zema publicou nas suas redes sociais que o estado recebeu mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. São mais de 800 mil novas doses de vacinas. A nova remessa contém imunizantes da Coronavac, da Pfizer e também da AstraZeneca. Pois é, Francisco, segundo a Secretaria do Estado de Minas Gerais, esse é o 31º lote a chegar ao estado e contém 841.960 doses de vacinas. Na noite de segunda-feira, dia 19 de julho, chegaram 171.400 doses da vacina Coronavac e nesta terça-feira, dia 20, devem chegar 102.800 doses da Coronavac e 120.510 doses do imunizante da Pfizer e outras 447.250 doses da AstraZeneca. Os imunizantes serão encaminhados às 28 unidades regionais de saúde, mas a logística de distribuição e o público-alvo dessa remessa ainda não foram informados. Jornal da Cidade. Há 35 anos, levando até você a informação com credibilidade. A Polícia Rodoviária Federal realiza a 3ª fase de operação de repressão a crimes nas rodovias de Minas Gerais. A operação, batizada de Caminho de Minas, visa impedir o tráfico de drogas e roubos de cargas nas rodovias do estado. Com o objetivo de aumentar a segurança dos 38 mil quilômetros de estradas que cortam Minas Gerais, a Polícia Rodoviária Federal realiza a 3ª fase da Operação Caminho de Minas nesta segunda-feira. A ação, que segue até meia-noite da próxima sexta-feira, irá atuar em ações de prevenção e repressão qualificada a crimes, conforme informou Marco Antônio Territo de Barros, superintendente regional da PRF e coordenador da operação. O comandante do policiamento rodoviário, Coronel Valmir José Fagundes, afirmou que todas as regiões serão fiscalizadas com o empenho de 1.100 militares. Vale destacar que a operação é feita em conjunto pela Polícia Militar Rodoviária, Polícia Rodoviária Federal e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Na última fase da operação, os militares apreenderam 40 armas de fogo, 4 toneladas de drogas, além de 20 mil veículos fiscalizados. Repórter Gabriele Junqueira. Jornal da Cidade. E a expectativa para o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, que mede a inflação no país, subiu de 6,11% para 6,31%, de acordo com o Boletim Focus, realizado pelo Banco Central. A projeção para 2021 está acima da meta de inflação, que deve ser seguida pelo Banco Central. Ela não deveria ultrapassar os 5,25% este ano, segundo a meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Pois é, o centro da meta é de 3,75%, podendo variar um ponto percentual para cima ou para baixo, que permite que o índice fique entre 2,25% e 5,25%. E para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic.
A expectativa é que a Selic encerre 2021 em 6,75% ao ano. Para o fim de 2022, a estimativa é que a taxa básica alcance 7% ao ano. O Boletim Focus também trouxe a previsão do Produto Interno Bruto, PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Para 2021, a projeção é que a economia brasileira cresça de 5,26% para 5,27% para 2022. A estimativa de crescimento é de 2,10%. Jornalismo Vinícola AM. Vamos ao boletim da Covid-19. Andradas registrou mais 5 casos de Covid, de acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira, referente aos dias 17 e 18. Houve redução no número de pacientes internados. São 2 pacientes na UTI e 2 pacientes estão na enfermaria da Santa Casa de Andradas. O número de monitorados é de 193. O total de mortes na cidade é de 118. E o município tem mais um óbito em investigação. E com as novas confirmações, Andradas tem no momento 3.890 casos positivos confirmados e 3.667 pacientes considerados já recuperados. E no próximo bloco, Poços de Caldas registra a menor taxa de ocupação de UTI desde março. E a gente traz também as notícias do esporte. Em Águas da Prata, a mínima é de 6 e a máxima é de 19 graus. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Voltamos já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h34. Vinícola! Ai, amiga, hoje eu não tô legal. A minha menstruação tá chegando e eu tô daquele jeito. Amiga, você ainda não toma o Fique Plena? Fique Plena? Sim, Fique Plena é um composto de ervas curativas que ajudam a tratar os efeitos da TPM. Cólicas, irritação, enjoos, prisão de ventre, dor de cabeça, enxaqueca, diarreias, insônia ou sono excessivo. Fique Plena reduz a queda de cabelo, fortalece as unhas e melhora a textura da pele. Fique Plena. À venda nas melhores farmácias e casas de produtos naturais da sua cidade. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora 0800 177 227. Vinícola M. Ei, você que mora na zona rural, conhece o Conta Comigo da CEMIG? Com ele, você cadastra o endereço da cidade para receber a fatura impressa da sua conta de energia. Pode ser de um imóvel em seu nome, a casa de um parente, amigo ou até um comércio. Assim, a sua conta chega sempre no lugar e no prazo certos. E você evita transtornos por atraso ou extravio da fatura. Se preferir, você pode escolher receber a fatura por e-mail. Acesse cemig.com.br e saiba mais. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Eu confiei. E o Brasil é um dos países que mais vacinam e um dos poucos a se preparar para produzir seu próprio insumo. Eu confiei. E a economia está dando sinais de recuperação com o crescimento do PIB e aumento na produção. Eu confiei. E os empregos com carteira assinada voltaram a crescer. Os brasileiros renovam sua confiança e a confiança renova o Brasil. Juntos, com trabalho e coragem, construímos um país mais forte. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Continue seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. 900 kHz. Agora em Andradas, 11h37 e nós vamos falar para você do Fique Plena. É isso mesmo, olha,
O Fique Plena é um excepcional composto de ervas com efeitos curativos e que está mudando a vida de muitas mulheres no Brasil afora. Mulheres que sofrem com cólicas menstruais, prisão de ventre, ressecamento, miomas, cisto no ovário e também inflamação na bexiga. O Fique Plena alivia os sintomas da menopausa, ondas de calor, suor noturno, ansiedade e irritação. Fique Plena previne e combate a queda dos cabelos, fortalece as unhas e melhora a textura da pele. Tá esperando o quê, hein? Corra até uma farmácia ou casa de produtos naturais de sua cidade e compre já o seu Fique Plena. Oh, Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. Quem ouve a vinícola não esquece jamais o som das Gerais. Vinícola 900. Vinícola. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta e olha só que notícia boa. A ocupação de leitos de UTI em Poços de Caldas segue em queda. Nessa segunda-feira, a Prefeitura anunciou que a lotação é de 68,49%. Conforme o boletim epidemiológico divulgado pela administração municipal, dos 73 leitos oferecidos, 13 estão disponíveis. O número de ocupação de leitos de UTI contra a Covid-19 aqui em Poços de Caldas tem abaixado nos últimos dias. No último domingo, 18 de julho, o índice foi de 68,49% de ocupação, o menor desde março deste ano. Ao todo, são 37 moradores de Poços de Caldas internados, 12 moradores de outras cidades e uma pessoa internada aguardando os exames. O secretário de Saúde acredita que essa redução na ocupação do índice dos leitos de UTI se dá devido à vacinação que está avançando e também as medidas restritivas que foram tomadas em toda a região há cerca de um mês. Sem dúvida que a vacina está tendo um papel muito importante e a gente espera que ela continue chegando aí no quantitativo bom para a gente poder avançar bastante. Então esse é um fato. O outro fato é que as medidas que nós tomamos há praticamente um mês atrás, de fechar o final de semana e tudo mais, eu acho que teve um impacto muito importante. E acho que trouxe também, colaborou para o resultado que nós estamos tendo hoje. Mas tudo isso nos dá, vamos dizer assim, uma posição de mais alívio do que a gente estava tendo anteriormente, mas não dá tranquilidade total, de maneira alguma. Nós temos que entender que a doença ainda não acabou, ela pode estar tendo uma queda aí, em razão dessas questões, mas eu vejo aí esse negócio da variante Delta, que está aparecendo em alguns lugares. Então a gente não pode negligenciar de maneira alguma. Mesmo com a queda na ocupação dos leitos de UTI, o secretário de Saúde ressalta que é importante manter os cuidados tomados, principalmente entre a população mais jovem, já que nos últimos dias o boletim epidemiológico de Poços registra que a faixa etária com maior incidência do vírus é entre os 30 a 39 anos. A doença ela mudou um pouco o perfil. Então ela ficou mais agressiva e ela atinge faixa etária mais baixa. E ela fica grave, a doença é grave. As pessoas que vão para a UTI, elas vão a um nível de gravidade muito elevado. E infelizmente muitas acabam falecendo. Então é preciso que hoje não tem mais, jovem não tem tanto risco. Não. Tem mais risco até do que a pessoa idosa, porque a pessoa idosa já está vacinada. Então é preciso tomar esses cuidados. Compreende? A pessoa mais jovem, ela adquire a doença, ela pode levar para casa e passar para outras pessoas da família. Então, essa solidariedade, é preciso que ela exista mesmo, entendeu? E assim nós vamos conseguindo vencer as etapas aí da pandemia. Este epidemiologista ressalta que é necessário manter os cuidados, principalmente com uma iminente chegada da variante Delta em nossa região. Uso de máscaras, distanciamento social, evitar aglomerações, higienização das mãos com álcool em gel, quando a gente toca superfícies em ambiente público. Por quê? Porque as variantes, seja a gama, que é a predominante na região sul de Minas já, constatado, e a variante Delta, que começa agora a circular por transmissão não importada, ou seja, a chamada transmissão comunitária no estado de São Paulo, elas tendem, pela nossa proximidade
com o estado de São Paulo, a variante Delta, a começar a circular com força aqui. E a variante Delta é uma variante do vírus em que ela provoca sintomas muito parecidos com resfriado, dor de cabeça, coriza, espirro, tosse. Para quê? Para facilitar o contágio desse vírus. Nesse sentido, nós temos que nos preocupar, por quê? Porque o ritmo de novos casos, embora seja decrescente, ele ainda é o dobro daquele que a gente registrava no início desse ano de 2021. O epidemiologista ressalta ainda que a pandemia está longe de ser controlada e que só vai ser quando houver maior vacinação. Temos que associar a medida de prevenção nos níveis que estamos vivendo com mais 1 mês e meio, 2 meses, em que a vacinação vai começar entre os mais jovens, para ver essa potencialização dos efeitos de controle da prevenção, pela prevenção, evitar novos casos e avanço da vacinação. Aí nós estaremos, sim, começando a consolidar o controle dessa pandemia e podendo ter um final de ano muito mais próximo do normal. É um vírus com o qual nós teremos que conviver como o vírus da gripe, mas de uma maneira controlada e com vacinação periódica. Pedro Magalhães para o Plantão. Credibilidade é a nossa marca. Jornal da Cidade. E atenção, aposentados e pensionistas do INSS. A prova de vida deverá ser mantida até agosto. Um projeto de lei que suspende o procedimento até o final do ano está parado no Congresso Nacional. Ouça na reportagem. Até o fim deste ano. Enquanto tramita um projeto de lei que suspende a prova de vida até o fim deste ano, o INSS deverá manter o procedimento pelo menos até o mês de agosto. A proposta já foi aprovada no Senado e na Câmara, mas ainda terá que voltar ao Senado por conta de mudanças dos deputados. O Congresso Nacional está em recesso e só retorna no dia 3 de agosto. No ano passado, o INSS suspendeu a prova de vida por conta da pandemia. Porém, o procedimento obrigatório foi retomado em junho. Quem não faz a prova de vida pode ter o benefício suspenso e, se não regularizar, a aposentadoria é cancelada definitivamente. A prova de vida é feita pelo próprio aposentado na agência bancária onde ele recebe o benefício ou em uma agência do INSS. Reportagem Henrique Carmo. Jornal da Cidade. Há 35 anos, levando até você a informação com credibilidade. Agora, notícias do esporte, com André Luiz. Olá, torcedor amigo, um forte abraço, hein? Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade desta terça-feira, 20 de julho de 2021, para destacar o esporte, né? Falando do futebol, hoje tem sequência aí, né? O Campeonato Brasileiro da Série B, tem também jogos das equipes brasileiras na Libertadores da América, e tem uma notícia aqui, filho, olha só, radialistas são afastados após comentários racistas em uma partida da Série B. Daqui a pouquinho eu trago aí essa notícia, hein? Mas vamos destacar aqui a 13ª rodada do Brasileirão Série B, hein? Hoje, às 19 horas, no Newton Santos, o Botafogo recebe a equipe do Goiás. Já no Baenão, às 19 horas, o Remo vai enfrentar a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro que vem vivendo aí, olha, tenebrosa situação do Cruzeiro, hein? Torcedor já bastante revoltado, a torcida organizada tentou invadir a sede do Cruzeiro num shopping lá em Belo Horizonte, coisa tá ficando feia aí pelos lados do Cruzeiro e olha, dependendo do resultado de hoje, o bicho vai pegar, hein? Remo e Cruzeiro, portanto, às 19 horas. Também 19 horas no Estádio do Café, o Londrina recebe a equipe do Confiança. No Brinco de Ouro, em Campinas, 19 horas, tem Guarani e Sampaio Correia. Lá no Barradão, às 21h30, o Vitória vai receber a equipe da Ponte Preta, né? Às 16 horas de hoje, aliás, de quarta-feira, né? Amanhã, portanto, 16 horas, o Vila Nova de Goiás recebe a equipe do Brusque.
Também amanhã, às 21h30, o CSA recebe o Vasco da Gama. No mesmo horário, no Estádio dos Aflitos, o Náutico pega o Brasil de Pelotas. Na quinta-feira, no Couto Pereira, o Coritiba, às 19 horas, recebe o CRB. E às 21h30 da quinta-feira, na ressacada, tem Avaí e Operário. O Náutico lidera com 26 pontos, seguido aí do Coritiba com 24, o Guarani é o terceiro, 22, o CRB é o quarto colocado com 20. Na quinta posição, também com 20 pontos, vem o Goiás, em sexto, Sampaio Corrêa com 19, o Avaí é o sétimo com 18, também com 18 em oitavo o Vasco da Gama, em nono o Operário, em décimo tem o Brusque com 16 pontos, com 14 pontos em 11º o CSA, 12º Vila Nova, já com 13 pontos, em 13º o Botafogo e em 14º o Remo. Com 11 pontos, 15º o Brasil de Pelotas, o Cruzeiro é o 16º, também 11 pontos. Olha a situação do Cruzeiro, hein? O Confiança é o 17º com 9, o 18º Vitória também 9, 19º a Ponte Preta também 9 e em 20º Londrina com 8. O Cruzeiro, dependendo do resultado que ele tiver, né, contra a equipe do Remo, o Remo que ocupa aí a 14ª posição, né? Se o Cruzeiro perder e no caso aí Vitória, Confiança, Ponte Preta ganharem, o Cruzeiro volta para a zona do rebaixamento. Que situação da equipe estrelada lá de Belo Horizonte, hein? Não está fácil realmente a situação do Cruzeiro, hein? Bom, Libertadores da América, hoje... aliás, hoje não, né? Na terça-feira, essa partida do Fluminense vai ser no dia 3 de agosto, né? Dia 3 de agosto, portanto, terça-feira, o Fluminense vai receber o Cerro Porteño. Mas hoje o Atlético Mineiro entra em campo lá no Mineirão às 19h15, hoje em terça-feira, dia 20. 19h15, Atlético Mineiro e Boca Juniors. O primeiro jogo terminou empatado em 0-0 lá no La Bombonera, né? E agora o Atlético recebe o Boca Juniors aqui no Mineirão. E também nesse grupo nós teremos amanhã o Argentino Júnior enfrentando o River Plate. Amanhã, no mesmo grupo aí, o grupo de Atlético, né, na chave 5, aliás, chave 6, o Argentino Júnior e o River Plate, da River Plate também da Argentina, né? Hoje também o São Paulo joga contra o Racing, o São Paulo que empatou no Morumbi em 1-1, hoje vai enfrentar o Racing fora de casa e tem que fazer o resultado, hein? Amanhã o Palmeiras entra em campo, né? Palmeiras e Universidade Católica do Chile, no Allianz Parque. O Palmeiras venceu fora, 1-0, e amanhã joga em casa, né? Então tá aí. O Internacional joga na quinta-feira contra o Olímpia. Na quarta-feira, amanhã, tem o Flamengo, né? Contra o Defensa e Justiça. Tá certo? Então tá aí. E o Fluminense, conforme eu disse, ele vai enfrentar a equipe do Cerro Porteño só no dia 3 de agosto. Essa a Libertadores da América para você. Agora, torcedor, ouça essa notícia. O narrador Romy Xavier e o comentarista Vinícius Silva foram afastados de suas funções após falas racistas contra o meia Celcinho em transmissão da Rádio Bandeirantes de Goiânia na partida entre Londrina e Goiás pela Série B do Campeonato Brasileiro. A decisão foi informada pela equipe do Feras do Esporte, né, parceira da emissora goiana. Em nota oficial, a equipe do programa disse não compactuar com qualquer atitude racista, homofóbica ou algo relacionado e comunicou o afastamento dos radialistas. A Rádio Bandeirantes Goiânia também se manifestou e solicitou a imediata rescisão contratual dos profissionais. Olha só, hein? No último sábado, aos 22 minutos do primeiro tempo, pouco depois de Celcinho ter recebido uma pancada no tornozelo esquerdo e ficado caído no gramado, o narrador Romy Xavier disse que o atleta teve dificuldade para se levantar porque o seu cabelo devia pesar demais. Na sequência,
o comentarista Vinícius Silva afirmou que o cabelo do atleta parecia mais uma bandeja de feijão do que um verdadeiro cabelo. E disse: não é porque estou perdendo os cabelos que eu vou achar um negócio imundo desse bonito. Assim que começaram a circular vídeos mostrando as falas racistas, o assunto viralizou nas redes sociais. Por meio dos seus perfis oficiais, o Londrina repudiou a atitude dos dois profissionais da Rádio Bandeirantes Goiânia. Após a repercussão negativa, narrador e comentarista vieram a público para se retratar. Peço desculpas ao Celcinho e ao Londrina Esporte Clube pelo comentário infeliz na transmissão sobre o cabelo do meia. Colocações erradas que jamais deveriam ter sido ditas, escreveu Gomes Xavier, citando a si mesmo como uma pessoa crítica sobre condutas como essa, disse ele. Quero me retratar dizendo que foi um comentário equivocado. Durante a transmissão a gente acabou tendo esse erro, um comentário infeliz. Estou arrependido, afirmou Silva, que ao mesmo tempo negou a carga racial da fala. Não foi este o cunho que fizemos na hora da questão, alegou ele. O penteado Black Power é um símbolo de identidade, sobretudo em culturas africanas, né? Durante a época do comércio transatlântico de escravos, mercadores faziam questão de raspar os cabelos de negros escravizados como forma de eliminar suas raízes. A partir da década de 60, principalmente nos Estados Unidos, mas também em outras partes do Ocidente, como no Brasil, por exemplo, o estilo de cabelo tornou-se uma expressão de resistência e de reafirmação da identidade, da liberdade e do orgulho de ser negro. Vale lembrar que o Brasil é o país com a maior população negra fora do continente africano. Então tá aí, olha, tem a nota, né, da Rádio Bandeirantes Goiânia aqui. Deixa eu passar aqui, ó. A Rádio Bandeirantes Goiânia, por meio de seus diretores, vem a público, diante dos fatos acontecidos na transmissão da partida de futebol Goiás e Londrina, em 17 de julho deste ano, informar que repudia com veemência qualquer ato que possua cunho ou menção racista a qualquer pessoa dentro ou fora do futebol. As expressões utilizadas pelos repórteres durante a transmissão do jogo não refletem, sob nenhuma hipótese, a opinião e o posicionamento da Rádio Bandeirantes Goiânia, que tem as suas premissas pautadas no respeito ao ser humano, na lisura e imparcialidade da informação. A transmissão do jogo foi realizada pela equipe Feras do Esporte, que trabalha em regime de parceria com a Rádio Bandeirantes Goiânia, sendo vedado no respectivo contrato qualquer tipo de atitude racista ou preconceituosa por parte dos seus colaboradores. Assim, a Rádio Bandeirantes já solicitou junto à equipe a imediata rescisão dos jornalistas, sem prejuízo de outras penalidades contratuais que vierem a ser necessárias. É nosso dever, como veículo propagador da informação, trabalhar para que atos preconceituosos sejam cada vez mais banidos da sociedade e possamos contribuir para a construção de uma sociedade justa para todos. Lamentável realmente nessa a colocação aí dos dois, e bela atitude da direção da emissora, que afastou os dois, inclusive rescindiu os seus contratos. Bom, torcedor, essas as notícias do esporte para você aqui no Jornal da Cidade. Eu volto amanhã trazendo muito mais, hein? Desejo a você uma boa tarde, fique com Deus e cuide-se, hein? E a gente fica por aqui. Mais notícias você tá aí na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola, e no site radiovinícola.com.br. Para você que está na idade de vacinar, vai lá se vacinar hoje. E muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço para você e eu te encontro amanhã às 11 horas da manhã. Tchau. Você ouviu Jornal da Cidade. Produção e redação, Felipe Avelino. Apoio técnico, Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-geral de jornalismo, Domingos Antônio Biasoli Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas.
ZYL 338, 900 kHz. Rádio Andradas Limitada. Vinícola AM. Sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199. Andradas, sul de Minas. Emissora da Organização Vicente Salles.